existiam. Quando as pessoas me perguntavam se eu tinha esse objetivo de tirar uma habilitação, eu falava não, eu não me vejo dirigindo. Depois, como me vi mais madura, mais forte nessa questão, que somos capazes, sim, de tirar o medo e colocar força aí para ter um bom resultado. A capacitação vai além da técnica, como foi com a Jaqueline, mãe solo de 3 filhos e que hoje faz o que mais gosta. Eu vim aqui em busca de ajuda, né? E eu pensava que ao chegar aqui eu ia ter um apoio assim, em questão alimento, uma cesta básica, e eu encontrei muito mais do que isso. Eu encontrei pessoas muito amorosas, que me apoiaram, me receberam, me ajudaram. E hoje eu estou me reerguendo e fazendo de tudo para começar o meu próprio negócio. Pessoas que cuidam de animais abandonados ou em situação de risco vão receber ajuda da Prefeitura da capital paulista. O trabalho desses protetores vai desde o resgate das ruas até o cuidado veterinário, alimentação e, claro, muito carinho. O chamego gostoso é com o Paçoca, o primeiro animalzinho que a Simone resgatou. Um encontro por acaso que transformou a vida dos dois. Ele foi parar em um hospital depois de ser atropelado. Ela estava lá, soube que ele tinha sido abandonado e não saiu mais de perto do gatinho. E eu vim para casa, falei, o que eu fui fazer da minha vida? Pegar um animal paraplégico, eu não sei cuidar. Depois eu descobri realmente a minha vocação de poder ensinar esses tutores, mostrar para as pessoas que não está perdido um animal deficiente. É muita satisfação em poder ajudar esses seres que muitas vezes ninguém quer. Depois do Paçoca, mais 10 gatos foram adotados, quase todos com problemas de locomoção e outros tantos ajudados à distância. Eu ensino passo a passo como cuidar. E os produtos mais baratos para quem não tem, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que querem, mas não tem condições. Então eu costumo dizer assim, não tem um remédio, passa sabão. Mas faça alguma coisa. A amiga Sandra trabalha como protetora independente. Ela resgata animais que foram vítimas de acidentes ou de maus tratos. E aí ajuda a cuidar deles, conseguir castração, dar remédios e muito carinho. A vontade de ajudar é imensa, mas o desafio é ainda maior. Só no ano passado foram 13.256 denúncias de maus tratos recebidas pela Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais no estado de São Paulo. Fora os tantos bichinhos largados nas ruas. O trabalho do protetor não é só pegar o animal, resgatar, cuidar. Às vezes a gente consegue uma adoção, a gente não consegue, volta para a rua. Mas o trabalho que a gente faz é de conscientização. Mas o trabalho esbarra na falta de recursos. A Sandra e um grupo de amigos se viram para conseguir dinheiro para ajudar o maior número possível de animais. Agora ela vai tentar uma vaga no programa da Prefeitura que apoia os protetores independentes. São aqueles que não estão ligados a nenhuma entidade. As inscrições vão até 4 de abril. Ele vai ter direito à castração do animal, do cão ou do gato, gratuitamente, a identificação através do microchip, que é colocado aqui na parte da cernelha do animal, e também a vacinação antirrábica gratuita. A partir daí, esse animal, de acordo com a legislação, ele já está pronto para uma adoção. Para Sandra, as 80 vagas oferecidas não são suficientes para atender tanta gente que cuida dos bichinhos. Por quê? Existe 80 vagas para quantos centenas de protetores? Então a prefeitura ela vai usar um critério de pontos, que não é muito claro para a gente. Nós precisamos manter nossa qualidade no atendimento aos animais, no bem-estar animal e conforme a nossa capacidade de centros cirúrgicos, insumos, então conforme a nossa capacidade mesmo de atendimento. 17 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes com uma nova edição do Jornal da Globo News com o Eric Bang. Eu me despeço, muito obrigada pela sua companhia, boa noite de sábado para você.
Tenho sentido medo, muito medo de tudo que vejo. Esse medo que sinto parece ser um medo fabricado. Antes de me paralisar por completo, fiz as malas e, mais uma vez, fui conversar com pessoas pelo mundo. We live in a time and in an environment where there are fears all over the place, and they're pumped at us. As religiões têm a ver com um medo primordial, que é o medo da morte. 80% of the society probably is very susceptible to manipulation by fear. Pelo sistema de gestão de mundo, a governança do mundo é feita com medo. What they need to have is an identifiable enemy. It could be immigrants, it could be a political movement, it could be journalists. They can use that to generate fear and to exploit that fear. Passamos a fazer quase tudo com a mediação de uma máquina. Algoritmo é uma espécie de receita que a inteligência artificial tem que seguir para chegar a um resultado esperado. Quem pratica a repetição de uma receita que pode levar ela à perfeição. Com 10 likes numa rede social, você consegue saber mais sobre a pessoa do que a família dela. Você acha que as pessoas vão aceitar voar sem um piloto? Eu acho que sim. Você, por acaso, já recebeu anúncios no seu celular logo depois de comentar com alguém? A gente vive cada vez mais ao lado das máquinas. Como é que vai ser a vida no futuro com elas? Um grande grupo de golpistas se aproximando do Congresso Nacional. A gente vê atos terroristas sendo praticados. Infelizmente, não só as forças de segurança de Brasília falharam, como também a inteligência falhou. Invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos. Decreto a intervenção federal. Segue nessa transmissão simultânea TV Globo e Globo News. Prisão em flagrante de todos os envolvidos nos atos criminosos. Não faz sentido essas pessoas terem feito tudo o que fizeram hoje e voltarem para dormir tranquilamente num acampamento que não deveria estar lá. O foco vai ser chegar nesses financiadores. 8 de janeiro de 2023, uma data trágica, triste, que a gente não vai esquecer. Eu estou aqui, junto com a equipe da Globo News, para fazer a primeira entrevista com o presidente da República desde que ele foi eleito. Por que o senhor acha que essa tentativa de golpe não vingou? Porque eles perceberam que houve uma reação. Imediatamente a gente se juntou, Legislativo, Executivo e Judiciário, para garantir a democracia brasileira. Todos que participaram do ato golpista serão punidos. Notícia em tempo real: o presidente Lula demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda. No lugar dele vai assumir o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, a alternância do poder. É o voto. E quando a gente vota, tem que ser cristão resultado da urna. Edição das 18. Oferecimento Jeep Commander, com oferta especial. Aproveite. Dê uma outra dimensão para sua aventura com o maior Jeep produzido no país. Jeep Commander a partir de R$ 220.990. Faça o test drive. Boa tarde, são 6h01 no horário de Brasília e a partir de agora, eu, Eric Bang, estou junto com você aqui na edição das 6 especial de sábado. 2 aviões de pequeno porte
caíram na região metropolitana de Belo Horizonte, claro, assustaram os moradores. Um dos acidentes deixou 2 feridos e o Carlos Eduardo Alvim traz os detalhes ao vivo, direto de Belo Horizonte. Carlos Eduardo, boa tarde para você. Qual é o estado de saúde dos feridos? Oi, Eric. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão com a gente nesse sábado aqui na Globo News. 2 acidentes no intervalo aí de 3 horas, pelo menos, né? Começo falando desse acidente que teve, o segundo, no início da tarde, foi por volta de 2h30 da tarde. Um avião que estava tentando decolar aqui no aeroporto Carlos Prates, de onde nós falamos ao vivo. Esse avião estava vindo da cidade de Governador Valadares. E aí, faltando muito pouco para chegar aqui no aeroporto, ele acabou caindo num bairro que fica bem colado aqui ao aeroporto. Está nas adjacências aqui do aeroporto. Caiu sobre 2 casas. 2 pessoas estavam dentro desse avião. O piloto, de 60 anos, e a filha dele, de 33 anos. Eles ficaram presos ali dentro das ferragens do avião. Foi necessário um trabalho, muito esforço por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, responsável pelo atendimento. Essas 2 pessoas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. E a última informação que nós temos é que o estado de saúde delas é considerado gravíssimo. É a atualização que a gente acabou de receber da assessoria do hospital. O avião ainda continua lá no local, agora vai ser feito todo o trabalho de perícia, análise por parte da Aeronáutica, e a Defesa Civil de Belo Horizonte também vai avaliar a situação das casas, dos imóveis. A gente recebeu informação também do Corpo de Bombeiros, é que no momento do acidente as casas estavam vazias e que por isso ninguém ficou ferido, os moradores não estavam no local. Agora, em relação ao primeiro acidente, ele foi no fim da manhã, por volta das 11h30 da manhã, o monomotor decolou do aeroporto da Pampulha com destino a Caratinga, cidade que fica no leste do estado. 7 minutos depois da decolagem, o avião começou a apresentar perda na potência. O piloto tentou retornar aqui para Belo Horizonte e aí, numa região de serra, entre as cidades de Sabará e Caeté, ele caiu. E o que chamou a atenção é que esse avião, ele estava com um paraquedas acionado. É um mecanismo de segurança que esse avião tem. 6 pessoas estavam dentro desse avião, incluindo 2 crianças, uma criança de 3 anos e um recém-nascido de apenas 3 dias. Nesse acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, todas as pessoas, felizmente, passam bem, não tiveram nada e esse mecanismo de segurança foi fundamental. Os moradores da região ficaram impressionados, gravaram vários vídeos do momento que esse avião cai para que preservar boa parte da fuselagem dessa muito parecida com o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Como você percebeu, a gente está tendo um problema com um sinal do Carlos Eduardo Alvim, mas ele trouxe os detalhes, então, desses 2 acidentes aéreos em Belo Horizonte nesse sábado. Desde o começo do ano, de 3 a 4 trabalhadores são resgatados, em média, a cada dia, em condições semelhantes à escravidão. E os casos se repetem em regiões diferentes do país. Essas imagens mostram as condições do local onde os trabalhadores foram encontrados. Agentes da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho localizaram 56 pessoas em condições análogas à escravidão em 2 fazendas de arroz no município de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, perto da Argentina. No grupo, havia 10 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. Um homem que contratava mão de obra foi preso em flagrante. Eles eram obrigados a aplicar agrotóxicos com as mãos. Eles não tinham nenhum equipamento de proteção individual, a maioria deles, justamente pela extrema miséria em que viviam. Eles andavam descalços, chegavam a andar 50 minutos de caminhada até as frentes de trabalho, não tinham chapéu, não tinham protetor solar, não tinham luvas, não tinham nenhuma condição de trabalho e tinham contato com produtos extremamente tóxicos e cancerígenos. Também nesse início do mês, o Ministério do Trabalho resgatou 11 pessoas em situação análoga à escravidão que trabalhavam em pedreiras nos municípios de Eliseu Martim e Elesbão Veloso, no interior do Piauí. Em fevereiro, outro caso chocou o país. Mais de 200 pessoas contratadas para trabalhar em empresas que prestavam serviços a vinícolas na Serra Gaúcha eram mantidas em um alojamento precário, sofriam agressões e eram obrigadas a comer alimentos estragados. Um termo de ajustamento de conduta, assinado essa semana, prevê o pagamento de até 6 milhões de reais às vítimas como forma de indenização. Um levantamento do jornal Hoje aponta que só esse ano 269 trabalhadores foram encontrados em situação semelhante à escravidão no Brasil. Números do Ministério do Trabalho apontam que no ano passado foram 2.575 vítimas dessa situação. A maior parte em Minas Gerais, 1.073.
A Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que empresas que usarem mão de obra em condições análogas à escravidão percam as terras e tenham os bens confiscados. A regra já está prevista na Constituição, mas ainda não foi regulamentada pelo Congresso. É mais uma medida de desestímulo para essa prática, né? Porque, de fato, hoje o empregador que é surpreendido numa situação dessa, ele tem que pagar as verbas trabalhistas para os trabalhadores, mas só, em termos financeiros. Então acaba sendo mais um ônus, né? É mais um valor que ele vai sentir no bolso pela prática ilegal do trabalho escravo. Sobre os trabalhadores resgatados em Uruguaiana, o governo do Rio Grande do Sul disse que eles foram encaminhados de volta para as suas casas e que trabalha junto ao governo federal para a liberação de valores emergenciais a que eles têm direito e o pagamento de verbas rescisórias. As secretarias de assistências sociais de Eliseu Martins e Elesão Veloso, no Piauí, estão atendendo os trabalhadores resgatados e devem receber 3 parcelas de seguro-desemprego. As denúncias de trabalho em condições semelhantes à escravidão podem ser feitas em vários canais, como o Disque 100, polícias, Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Trabalho. Para analisar essa situação horrível, o Mauro Paulino está aqui comigo. Mauro, boa tarde para você. Na época, evidentemente, não existia a Globo News, mas parece que a gente poderia estar apresentando um jornal ali no fim do século XIX, né? Trazendo notícias sobre a escravidão naquele período pré-Lei Áurea. Boa noite. Boa noite já, né, Eric? Pode ser boa noite, pode ser. Depende do referencial. Boa noite a todos. Infelizmente, o Brasil ainda em muitos setores demonstra uma precarização do mercado de trabalho que nos remete, como você disse, ao final do século XIX. É uma coisa inadmissível nesse momento no Brasil. E muitas vezes os próprios trabalhadores que estão em situação análoga ao trabalho escravo não se dão conta disso, porque é uma forma de trabalho que faz parte da vida cotidiana em muitas regiões do Brasil, nos rincões do Brasil. Muitas vezes isso parece para os trabalhadores como algo normal, como é dessa forma que tem que ser e é dessa forma que eles se submetem. Tanto que algumas vezes, quando se tenta resgatar esses trabalhadores, muitos deles resistem porque acham que estão tirando as oportunidades de trabalho deles. Então é preciso uma conscientização, em primeiro lugar, dos trabalhadores, uma fiscalização por parte da União em relação a esses empregadores que utilizam esses meios e a punição. É preciso que haja punições exemplares e com esses casos aparecendo, a tendência, Eric, é que as denúncias se acumulem, se avolumem, mas é um longo processo, é algo que está ainda incutido na cultura brasileira, nos rincões do Brasil e que precisa ser combatido. Eric. É o mesmo caso de outros crimes que a gente ouve muito falar agora, que a gente não ouvia tanto antigamente, mas que, na verdade, não é porque eles estão acontecendo em maior número agora, é porque eles estão sendo documentados, registrados agora, e aí sim a gente toma mais conhecimento disso. A gente vai seguir falando de escravidão, o trabalho análogo à escravidão, Mauro, porque se tem um lugar que se mantém no topo, esse lugar é Minas Gerais. Desde 2013, Minas se mantém no topo do ranking dos estados com o maior número de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão, isso segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Na última semana, auditoras fiscais do trabalho resgataram 3 trabalhadores numa propriedade rural em Santa Rita de Jacutinga. É a primeira vez que uma operação desse tipo aconteceu com uma equipe formada só por mulheres. A capacidade de um ser humano explorar o trabalho de outro da forma mais precária é muito triste. A gente encontra situações muito graves que as pessoas não acreditam que aconteçam.
trabalhadores submetidos a condições tão degradantes. A atribuição do resgate é do auditor fiscal do trabalho. Há 28 anos foi criado o Grupo Móvel de Fiscalização de Combate à Situação Análoga à de Escravo. E pela primeira vez no país, uma operação desse tipo foi realizada só por mulheres. Pessoal, nós vamos iniciar o deslocamento. Por favor, entrem nas viaturas. A viatura 1 pode puxar. 27 de fevereiro, Santa Rita de Jacutinga, interior de Minas Gerais. Uma denúncia de que trabalhadores vivem em condições precárias levou o grupo até este sítio. Nesta propriedade, as fiscais encontraram essas duas casas. Moram aqui 2 irmãos e durante a fiscalização, elas já identificaram várias irregularidades nas condições de moradia desses trabalhadores. E os mantimentos estão aqui. O que ele tem de mantimento é o que está aqui. Não tem geladeira, não tem carne. Qual que é a base alimentar do senhor? O que o senhor come? Até o final do mês é arroz e feijão e ovo. Aqui está quente, Poucos alimentos e quase nenhuma infraestrutura. Instalação elétrica precária, falta de higiene, não tem chuveiro. Nessa casa em que a gente está não tem chuveiro, o colchão é muito fino. Esse trabalhador de 59 anos diz que recebe R$ 500 por mês pelo trabalho na roça. Às vezes, bem menos, já que seria descontado uma dívida que fez com a dona da propriedade para a construção da casa onde mora. Tem vezes que ela desconta 400, me dá 100. Tem vezes que ela desconta 300, me dá 200. Aí o senhor passa o mês com R$100, no máximo 200. Aí eu faço uns bicos de domingo e arrumo dinheiro. Nesta outra moradia, em condições inadequadas, vive um idoso de 74 anos. Há 15, presta serviços gerais no local. E recebe quanto por isso? R$100 por semana. Aí não fica com isso, né? Desde 2013, Minas Gerais se mantém no topo do ranking dos estados com maior número de trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado precisa proteger esse tipo de relação de trabalho, o Estado precisa interferir e a sociedade civil também precisa interferir, denunciar e não aceitar que esse tipo de violação aconteça. A ação do Ministério do Trabalho contou com o apoio da Polícia Federal, Defensoria Pública da União e Ministério Público do Trabalho. 23 mulheres que vieram de várias regiões do Brasil. Aqui, uma postura que exige seriedade, firmeza, controle emocional. A gente tem que ter cautela na hora de entrar, tem que entrar com segurança. A gente tem que estar sempre preparado para essas situações indesejadas, né? Mulheres com todas as angústias e muitas vezes tendo que trabalhar em dobro para sermos reconhecidas. Não é fácil, não. A gente deixa 2 filhos em casa, pequeno. Mas assim, quando a gente está em campo, a gente consegue vencer esses desafios. Tem funcionado e tem sido muito gratificante. E é justamente essa determinação e vontade de fazer justiça que a Cília topou mais um desafio. Para essa operação, a Cília, que já é aposentada, resolveu voltar à ativa. Foram 35 anos trabalhando como motorista do Ministério do Trabalho. Muitas histórias estrada fora. Ela participou da primeira operação do Grupo Móvel de Combate à Escravidão em 1995, sempre ao volante. Eu me sentia muito importante por levar as pessoas lá para resgatar aqueles seres humanos que não tinham mais esperança de reverem as famílias. E para que isso aconteça, não importa o caminho. Eu sempre me senti muito responsável pelas viaturas, manutenção, buscar trabalhador. A gente tem que se impor
Assim, o meu lugar é esse, eu sou mulher e eu exijo que me respeite como mulher. Respeito por nós mulheres e por todos. Dignidade é um direito e precisa ser garantido. A luta antirracista ganhou força em Niterói, na região metropolitana do Rio. Depois de pelo menos 3 casos registrados no comércio da cidade, só esse ano, famílias das vítimas foram às ruas para não deixar que esses crimes sejam esquecidos. Ele só tem 9 anos e já sente o peso de carregar um trauma. Não fica sozinho. Você fala com ele, ele já grita. Foi ao psicólogo, coisa que nunca precisou. Ele sempre foi uma criança muito alegre. A gente nunca mais voltou ao shopping. Atenção de quem passava pelo terminal rodoviário da cidade. Foi um ato para não deixar que os casos de racismo sejam esquecidos. O protesto foi organizado pela comissão do Cumpra-se da Alerj, que cobra e fiscaliza o cumprimento das leis estaduais. Muitos casos de racismo acontecem dentro do comércio. Outra intenção do movimento de hoje é lembrar que esse é um comportamento criminoso. E para além do trabalho da polícia, lojas e outros estabelecimentos comerciais no estado do Rio também podem ser punidos por isso. A lei estadual, que vale desde 2019, diz que o Poder Executivo pode punir pessoas e estabelecimentos comerciais. O que a gente quer é essa consciência. Tem a lei, tem punição. A punição é advertência, multa, suspensão e, na reincidência, até o encerramento. Obviamente, ninguém quer chegar a esse ponto. O que a gente quer é abolir o racismo. Esse vídeo, gravado em janeiro, mostra a Jaiane defendendo a filha de 10 anos que foi acusada de furto, junto com uma amiga, numa papelaria de Niterói. As duas estavam escolhendo material escolar e, segundo a Jaiane, o tempo todo as meninas eram observadas pelos seguranças da loja. Hoje, ela luta para que essa situação não se repita. A gente não quer mais que aconteça mais, por isso que estamos aqui para poder protestar, não, fazer esse ato, né, para poder que a loja não, né, as pessoas não façam mais isso, não façam discriminação nenhuma contra as crianças, principalmente as crianças, né, mas contra pessoas nenhuma. Racismo é uma violência que deixa marcas para sempre, sobretudo nas crianças. Célia é mãe de uma menina de 10 anos que faz vídeos para as redes sociais. Em janeiro, a menina foi vítima de comentários racistas. Foi chamada de macaca. A mãe denunciou a Polícia Civil e agora luta para que o caso não seja esquecido. Ela pediu para dar parte, foi ela que pediu, eu tinha recuado. Ela falou, não, eu quero seguir em frente. Eu não quero que outras crianças passem por isso. Hoje em dia eu estou aqui por ela. Nem por mim, é por ela. Nós não merecemos passar por isso tudo. Não só hoje, sempre. Ninguém tem que passar por isso. Nós somos todos iguais. Não existe uma pessoa que não tem o sangue negro correndo na veia para poder fazer esse tipo de comentário com uma criança, até mesmo com um adulto, né? Queremos justiça e queremos que a justiça seja feita. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre os casos de racismo que nós mostramos na reportagem estão em andamento. Na época em que os casos aconteceram, o Shopping Multicenter e a Tides Papelaria disseram que não compactuam com comportamentos racistas e preconceituosos. Hoje faz 3 anos que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid. No Brasil, quase 700 mil pessoas morreram por causa da Covid, deixando de uma hora para outra pessoas sem companheiros de toda a vida, filhos sem os pais, pais sem os filhos. Mais do que um dia, que um registro, que uma data, o que aconteceu no dia 11 de março de 2020 foi um marco que mudou a vida de todo mundo, de todo o mundo. Aqui no Brasil foram centenas de milhares de vidas perdidas. Filhos e pais, mães e filhas, esposas, maridos. 3 anos depois do começo da pandemia, qual será o tamanho que ainda tem essa dor? Tô sem chão. Não tenho vontade para nada, não sinto vontade de... Eu não sinto prazer, não sinto gosto, nada nas coisas. Leomir, Vanessa, Cleide, Roseli. E assim como elas, quantas outras milhares de brasileiras se viram sem chão de uma hora para outra? A minha sensação é que eu perdi o passado. E aí com isso você perde o presente, você perde o futuro.
Porque é como se o que você tinha antes, você não tem mais. Você tem as lembranças, mas você não tem quem vai realmente dizer, olha, isso realmente aconteceu, porque eu não sei se aconteceu. Falar de saudade é inevitável, mas é mais que isso. O que trouxe essas mulheres aqui hoje foi a possibilidade de defender a memória de pessoas que fizeram a diferença na vida delas e de suas famílias. Eram 30 anos de casada, muito tempo. Eu vivi mais tempo com ele do que sem ele, entendeu? Então, assim, uma vida. Então, assim, parte de mim se foi também. É o José, carinhosamente chamado de Gordinho, tricolor como o filho João. Te amo, viu? Também te amo. É o Marcelo, marido da Vanessa, que partiu com apenas 29 anos de idade. É o Raimundo, o careca, marido da Kátia, avô da Pérola. Ele era bom filho, bom pai, bom tudo. Uma pessoa muito exemplar. Ele ajudava a mãe dele, comprava remédio, levava ela para o hospital. O que mudou na família? Tudo. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Todas elas fazem parte de um grupo chamado Viúvas da Covid, que reúne mulheres do Brasil inteiro e foi criado nas mídias sociais há 2 anos pela Vera. A necessidade de falar. A necessidade de falar dele, falar da minha mãe, falar para as pessoas tudo o que tinha acontecido comigo. A necessidade de expor a memória dele e também de ter outras pessoas em torno de mim, porque eu comecei a me sentir muito sozinha. Né? Saber de outras mulheres como é que havia sido para elas, quais eram os sentimentos que elas tinham, o que nós poderíamos fazer juntas. De tempos em tempos, elas se encontram para se apoiar, para se ajudar. Tem ideia do bem que faz um abraço como esse? Ainda existe a compaixão e empatia, né? Entre nós mesmos, porque eu percebo que muitas pessoas de fora ainda não conseguem entender o luto. E cobram muito da gente reagir, viver feliz. Eu vivo um dia de cada vez. Carinho que ajuda a amenizar crises de ansiedade que surgem do nada e custam a ir embora. Eu faço tratamento até hoje, terapia, psicóloga. Parece que não tem fim. Não tem fim, isso não acaba. Você está sempre ali tentando viver, sobreviver, né? Digamos assim. Hoje, 3 anos depois, a doença que transformou a vida delas e de milhões de outros brasileiros e brasileiras ainda circula e requer cuidados de todos nós. O controle da pandemia, ele se passa com a vacina no braço de todos os brasileiros. E no ano que vem? E depois? Como será? Diante de tanto pesar, o futuro ainda é um exercício de incerteza para elas. A vida, por enquanto, é um dia de cada vez. Os planos que eu tinha eram todos junto com ele. Então agora eu estou reaprendendo a viver. E nesse reaprender, eu ainda não tracei metas para o futuro, entendeu? A única coisa que eu quero agora é ver meus filhos bem. Mauro, eu ainda fico impressionado quando lembro de tudo que a gente passou nesses últimos 3 anos. E eu fico impressionado por a gente ter conseguido voltar ao que havia antes, né? A gente poder voltar a conviver, enfim, voltar a uma vida como existia antes da pandemia. Só que a gente sabe, todo mundo sabe pelo que passou ao longo desses 3 últimos anos, a gente viu relatos aí na reportagem e sabemos que só conseguimos voltar ao que havia antes da doença por causa da vacina. O que explica alguém achar que a vacina não funciona, que a vacina é perigosa? O que passa pela cabeça de alguém que pensa assim? Pois é, Eric, nós ainda conseguimos voltar, né? Mas esses exemplos aí de pessoas que perderam entes queridos ainda sofrem muito as consequências. E se a gente pensar também no número de pessoas com sequelas por conta da Covid e também quando a gente pensa que esse número, né, cerca de 700 mil pessoas que morreram no Brasil, isso são os números oficiais, mas a gente sabe que é um número subnotificado, né? Muitas vezes quem morreu de Covid foi registrado
no atestado de óbito como se tivesse morrido de outras doenças, muitas vezes de forma que foi... me fugiu a palavra agora, mas enfim... propositalmente, né? Muitas vezes os estados, os municípios registravam as mortes por Covid como sendo de outras doenças. Então, a gente teve no Brasil uma gestão da pandemia que agravou ainda mais os problemas naturalmente decorrentes dela, né? Foi um drama para o mundo todo, mas no Brasil, especialmente, nós tivemos um governo que desestimulou a vacinação, que atrasou a compra de vacinas, que estimulou a venda e consumo de outros medicamentos, como a cloroquina, como se fossem eficazes, mais eficazes do que a vacina. E tudo isso certamente elevou muito o número de mortes no Brasil. A gente poderia ter tratado a pandemia de uma forma mais responsável e mais eficaz do que foi tratado pelo governo anterior. E há consequências ainda em algo que no Brasil é uma cultura muito enraizada de vacinação, né? O Programa Nacional de Imunização no Brasil, que foi muito disseminado. E, além disso, o acesso às vacinas foi dificultado e agora, nesse governo, está se retomando o acesso e a informação, que é muito importante. As pessoas que têm dúvidas sobre vacinas precisam ser informados sobre a importância delas para que não só a Covid, mas que doenças que já foram extirpadas do Brasil não possam voltar. Infelizmente, a gente precisa encarar essa necessidade que o Brasil tem de retomar a cultura de vacinação, Eric. É uma característica tão nossa essa cultura de vacinação e que, eu ia dizer inexplicavelmente, não, a gente sabe por que essa cultura foi sendo abolida ao longo dos últimos anos, mas fica a torcida para que ela seja retomada, não só para a Covid, mas de outras doenças também que voltaram a nos ameaçar. Mauro Paulino volta a conversar com a gente daqui a pouquinho. Até já, Mauro. A saúde mental tem sido motivo de preocupação nos Estados Unidos. Atualmente, 40 milhões de adultos sofrem com níveis altos de ansiedade no país. Guilherme está no caminho para realizar um sonho. Em julho do ano passado, foi aceito numa das escolas de ensino médio mais seletivas dos Estados Unidos, dedicada às artes. Mas viu o sonho de ser músico ameaçado por episódios de ansiedade. Às vezes chegou em pontos tão extremos de eu começar a me roer tão insanamente que, mesmo na hora não doendo, meu dedo começava a doer gradativamente a ponto de eu ter que colocar, talvez, atadura nos dedos. A ansiedade pode ser introspectiva, explica a doutora Marty Kubik, que faz parte da força-tarefa do governo americano, um grupo de especialistas que faz recomendações sobre a prevenção de doenças. Jovens ou crianças podem não perceber que os sentimentos intensos de preocupação ou medo não são normais. Camila, mãe do Guilherme, sabia que algo estava errado. No início eu chamava atenção, Gui, olha essas unhas, olha essas unhas, por que tá assim? E ele falou, mãe, eu estou ansioso, me deixa. Assim que ele falava assim, por favor, mãe, me deixa. Aos poucos, o menino que gostava de cantar sobre heróis derrotados por fantasmas se viu assombrado pelos versos. O violão chegou a ficar de lado. Eu falei para ele, a partir do momento que você deixa de tocar, porque tá com os dedos dessa forma, eu acho que acabou, é o business dele, o negócio dele, é o que ele mais ama fazer. Então, se ele não puder tocar, é porque acho que a gente tem que ligar um alerta, né? Os principais sintomas da ansiedade são preocupação e medo excessivos. Entre os sinais podem estar também irritabilidade, dificuldade para dormir, fatiga, dores de cabeça e de estômago. Nem sempre é fácil para quem sofre os sintomas ou para a família saber quando procurar ajuda. O Dr. Giovanni Salum, diretor de um programa do Instituto de Saúde Mental Infantil de Nova York, explica o que observar.
A ansiedade passa a ser um problema, né, quando ele é muito frequente, quando os sintomas são muito intensos, o que eu sinto, a preocupação que eu tenho sobre os eventos é muito intenso, ela é muito persistente, dura muitas semanas, né, meses, anos. Quando não tratado, o transtorno de ansiedade pode se transformar em depressão. Os Estados Unidos enfrentam uma crise de saúde mental. 40 milhões de adultos sofrem de transtorno de ansiedade. Pesquisas mostram que na maioria das pessoas os sintomas aparecem cedo, antes dos 21 anos. Por isso, para evitar uma futura geração de ansiosos, o trabalho deve começar pelas crianças. A nova recomendação dos Estados Unidos é que todas as crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos passem a ser avaliadas, como se fosse um exame de rotina. A ideia é que profissionais da saúde possam identificar jovens com sintomas e, se for o caso, encaminhar para um diagnóstico detalhado. Camila conta que, como muitos pais, tinha dificuldade de se colocar no lugar do filho. Acho que é muito difícil a gente criar empatia. Muito, porque quando a gente não tem ansiedade, a gente acha que é frescura, que está exagerando, a gente escuta falar, é coisa de adolescente. Algumas partes do estado americano da Califórnia estão em alerta para o risco de inundações e deslizamentos. Chuvas fortes atingiram a região central e norte do estado e a previsão é de que continuem ao longo do fim de semana. Há também uma preocupação com o derretimento de neve, que pode acabar provocando mais transtornos. Pelo menos 2 pessoas morreram nas tempestades. Milhares ficaram sem energia e estradas foram fechadas. Ontem à noite, o presidente americano Joe Biden declarou emergência na Califórnia. Na Indonésia, o vulcão Merapi entrou em erupção, formando uma grande nuvem de fumaça e espalhando cinzas em pelo menos 8 comunidades da região. Segundo autoridades, os moradores devem manter uma distância de 7 quilômetros da cratera. Em áreas consideradas de risco, atividades como turismo e mineração foram temporariamente suspensas. O Merapi é um dos vulcões mais ativos da Indonésia. A última grande erupção dele foi em 2010, quando mais de 300 pessoas morreram. 2 biomas brasileiros tiveram desmatamento recorde em fevereiro. A Amazônia nunca tinha sofrido tanto com a ação do homem em um mês de fevereiro. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que no mês passado os alertas de desmatamento atingiram 322 quilômetros quadrados de floresta, uma área do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Um crescimento de 62% em relação ao ano passado, que até então era o mais alto da série histórica, iniciada em 2016. Só o estado de Mato Grosso foi responsável por metade de toda a mata derrubada. Mas no acumulado do ano, o desmatamento na Amazônia ainda está em queda, redução de 22% em relação aos 2 primeiros meses do ano passado. Em janeiro deste ano, o INPE registrou queda no desmatamento. Mas esse mês específico costuma ser difícil para o trabalho de monitoramento dos pesquisadores daqui. É que o início do ano é um período chuvoso na Amazônia e a cobertura de nuvens atrapalha as imagens feitas pelos satélites lá em cima. Parte do que eu estou vendo agora em fevereiro pode ter ocorrido em janeiro e por uma questão de nuvem eu não consegui enxergar em janeiro. Então, só consegui enxergar agora em fevereiro. Não significa que 100% é assim, que o desmatamento só aumentou por conta da nuvem, não. Uma parcela disso pode estar ligado à presença de nuvem em janeiro. O INPE apontou que o Cerrado também registrou o pior fevereiro da série histórica. Foram perdidos 558 quilômetros quadrados de mata, quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. Precisa combater, você precisa dar força de segurança, força de proteção ambiental lá na ponta, lá no campo, fazendo o seu papel e o papel de repressão ao crime. Agora, o IBAMA, por exemplo, ele precisa de mais agentes, né? Com o que ele tem hoje, ele não consegue fazer esse combate. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que vai responsabilizar e embargar imóveis com desmatamento ilegal. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, começou nessa semana uma operação com 200 agentes para reforçar o combate ao desmatamento na Amazônia. Um projeto quer recuperar os canais e lagoas das margens na região do Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. O objetivo é recriar o berçário natural para a reprodução de peixes das espécies nativas.
A tarrafa vai para a água 3 vezes. E volta sem peixes. O pescador sofre muito, né? Para conseguir um peixe, a gente entra na água para pescar e não encontra o peixe. O Jornal Hoje mostrou os problemas do Rio São Francisco em novembro do ano passado, durante a 5ª expedição científica, que pesquisa, entre outros temas, por que algumas espécies de peixes nativas estão sumindo do rio. O surubim, como o pintado, que é o surubim, como o dourado, o mandim e outras espécies que desapareceram. A conclusão é que as águas do Baixo São Francisco estão infestadas de predadores, como a pirambeba, o tucunaré e as piranhas. Eles comem os alevinos, que são lançados ao rio nas campanhas de repovoamento. A solução apontada pelos pesquisadores é recuperar os canais e lagoas das margens. As lagoas das margens dos rios, se bem cuidadas, servem como um berçário para os peixes de espécies nativas, porque nesses lugares eles encontram segurança. As pesquisas sugerem começar pela recuperação deste canal no município de São Brás, a 94 quilômetros da Foz do São Francisco. Será um berçário, com fartura de alimentos e protegido dos agressores, para que os peixes cresçam antes de chegarem ao rio. Fazer um lago artificial onde você possa trabalhar a questão do repovoamento de peixes do Baixo São Francisco, das espécies nativas, é um projeto que naturalmente ele sai com pouco recurso investido e um retorno ambiental muito grande, social, econômico. Os estudos devem ser concluídos em 6 meses e a previsão é que a obra comece ainda este ano. Depois, o repovoamento com os alevinos é feito pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. As obras e o repovoamento serão acompanhados também pelos pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas. Inicialmente a gente vai fazer os estudos básicos iniciais, que são os estudos hidrológicos, também batimetria, topografia, estudos de sondagens geotécnicas. Então com isso a gente já consegue definir efetivamente como que vai ser esse projeto lá no futuro. A gente vai ter condições de retornar a água do São Francisco para uma área que não tem mais aquele volume como antigamente. E aqui vai virar um grande berçário de espécies nativas para repovoar o São Francisco. Uma operação policial tenta diminuir a morte de animais atropelados na BR-262 em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A família de capivaras foi flagrada atravessando a BR-262 em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Esse jabuti também. Ele recebeu a ajuda de um policial, mas a jaguatirica não teve a mesma sorte, acabou sendo atropelada. O Instituto Homem Pantaneiro, que monitora um trecho de 140 quilômetros da rodovia, diz que registra diariamente 10 atropelamentos de animais. Para diminuir os acidentes, o IHP conta com a ajuda da Polícia Militar e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O DENIT colocou manequins de sinalização em pontos estratégicos para que os motoristas diminuam a velocidade. Já a PM conversa e orienta quem está no trânsito. Nós estamos realizando uma blitz educativa sobre a mortandade de animais. É muito importante esse trabalho de orientação, né? Para a gente não estar contando animais mortos e sim, né, vendo os animais soltos e livres na natureza. Quem passa por aqui entende o recado. Eu ando sempre na velocidade permitida pela via, né? E mantendo sempre o cuidado com a sinalização e também com os animais. Cuidar a velocidade bastante e andar de dia, né? De noite é perigoso. Agora todo esse trabalho não fica só nas orientações e nas fiscalizações. Os pesquisadores querem entender também como é que é o fluxo migratório desses animais aqui na região próxima à BR-262. Para isso, eles usam esse equipamento aqui, que é uma armadilha fotográfica que vai ficar por aqui por cerca de 6 meses para entender como é que funciona esse fluxo. Toda vez que os animais passarem por aqui, ela tira uma foto e grava até vídeos. As câmeras foram instaladas essa semana em 6 pontes da rodovia. Em algumas foi aberto um caminho na vegetação para facilitar a passagem de animais maiores, como a onça pintada. Se a gente observar aqui, a gente tem bastante aqui batidas da onça. A partir da onça pintada, a gente tem uma resposta de como está a saúde do ambiente. Se a gente tem a presença dela, que é topo de cadeia, tudo que está embaixo dela está em equilíbrio. Então, é mais um alerta para a gente preservar não só essa espécie, como todas as outras espécies de importância aqui no Pantanal.
E quase 3 anos depois do incêndio que devastou o Pantanal mato-grossense, 2 animais silvestres raros voltaram à natureza. São felinos que estão ameaçados de extinção no Brasil e foram soltos ontem na região do município de Barão de Melgaço. Para este casal de gatos muriscos, foram quase 3 anos de espera, até que esta grande janela para a natureza fosse aberta. O macho foi o primeiro a tomar coragem e sair. A passos lentos, foi reconhecendo o espaço. Poucos minutos depois, a fêmea foi até a rampa, mas receosa, voltou atrás. No início eles ainda tomavam mamadeira, então foi feita toda essa parte nutricional. Começa com uma alimentação abatida, né, com carne ou com presas abatidas. Depois disso começa com presas vivas de pequeno porte, vai aumentando a dificuldade, até que eles cheguem à fase adulta ou atinjam pelo menos a maturidade sexual, que são animais já mais, do ponto de vista comportamental, um pouco mais preparados para que a partir daí eles possam ser reintroduzidos, né, e a chance de sucesso seja maior. A soltura branda é uma forma de reintegrar os animais à natureza de forma gradativa. O recinto fica aberto e assim eles permanecem livres e podem retornar à base quando quiserem, até que se sintam seguros para não regressar mais. A partir do momento que eles estão habituados, de certa forma, ao ambiente onde eles foram tratados, é possível você acompanhar e ver se esse animal está seguro e se ele tem condições de sobreviver sozinho na natureza. Os felinos foram resgatados em 2020 durante um dos períodos mais críticos das queimadas no Pantanal mato-grossense. Nesta época, esta pousada se transformou em uma das 5 bases de atendimento a animais vítimas do fogo por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a ONG Ampara Silvestre. A Alice, dona do espaço, acompanhou tudo de perto. Eu entrei no canal do Leme e tinha fogo dos 2 lados, eu fiquei no meio da fumaça para resgatar um macaco. E aquilo, eu falei, agora eu sei o que os bichinhos passam, né? A fumaça da queimada, ela entra no seu nariz com a fuligem. E aquela fuligem te queima por dentro. E é isso que faz um estrago tão grande na natureza também. A anta dunga também foi acolhida nesta época. Todos os ferimentos foram tratados e ela reintegrada à natureza. Mas, vez ou outra, ela ainda aparece por aqui para rever os amigos. Alice tem ainda outros bichos além dos resgatados das queimadas. Somente em aves são 60 espécies. Também tem filhote de onça e uma jaguatirica. As araras azuis e o macaco chiquinho também fazem parte do grupo. Em breve, eles serão devolvidos à natureza. Aqui é deles. Então esse é o meu objetivo. E eu sou feliz de ter conseguido isso. O estado do Mato Grosso não possui nenhum centro de atendimento de animais silvestres, nem o centro de reabilitação. E justamente por entender que esses animais precisavam de um atendimento, nós adquirimos uma área perto do Porto Jofre, que fica na região da Transpantaneira, para montar um pronto atendimento emergencial de animais silvestres. Nós também construímos recintos de reabilitação e a ideia é que esses animais possam chegar, ser atendidos e retornar para a natureza o mais rápido possível. E a gente volta a falar sobre a queda dos aviões em Minas Gerais. Agora há pouco, o piloto de um desses aviões não resistiu aos ferimentos e morreu. O avião caiu sobre 2 casas no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de Belo Horizonte. Além do piloto, a filha dele também estava no avião e ela está internada em estado grave. A Ucrânia informou que mais de 500 soldados russos foram mortos ou feridos nas últimas 24 horas em Bakhmut, no leste do país. Mercenários ligados à Rússia têm avançado na linha de frente nessa região, que vem sendo o cenário de batalhas intensas há meses. Mas o Ministério da Defesa britânico considera que manter essa ofensiva vai ser algo altamente desafiador. A linha de frente é o rio que corta a cidade. Russos na margem direita, ucranianos na margem esquerda. As tropas leais a Kiev demoliram pontes para impedir o avanço do inimigo,
mas correm o risco de serem cercadas pelos flancos norte e sul, o que cortaria as linhas de abastecimento ucranianas para a cidade. Essa batalha por Bakhmut, a mais sangrenta da etapa atual da guerra, escalou à medida que as forças russas lançam onda após onda de soldados na tentativa de exaurir as defesas ucranianas. Essas imagens foram divulgadas hoje pela imprensa russa, mostram a destruição. Nas últimas semanas, a situação ficou ainda mais difícil, com alguns analistas militares sugerindo que pode ser hora da Ucrânia se retirar da cidade. Mas as tropas, leais ao presidente Volodymyr Zelensky, continuam lutando porque os confrontos ali estão prendendo algumas das melhores unidades da Rússia e isso pode ajudar a enfraquecer o inimigo antes de uma planejada contraofensiva ucraniana na primavera, que começa agora em março. Segundo um ex-agente de inteligência aqui do Reino Unido, o número de militares russos mortos na tentativa de tomar Bakhmut pode chegar a 30 mil. Ele considera a cidade em si pequena e insignificante, sem grandes valores estratégicos, mas explica que ela serve de trampolim para os russos entrarem em outras cidades maiores, como, por exemplo, Kramatorsk e Sloviansk, que são essenciais para consolidar o objetivo do Kremlin de tomar a região do Donbass, no leste da Ucrânia. O fundador do grupo mercenário Wagner, da Rússia, que lidera justamente essas operações em Bakhmut, agradeceu Moscou pelo aumento na produção de munição. Muitos combatentes já desertaram e denunciaram táticas brutais desse grupo, que tem se tornado cada vez mais importante para o esforço de guerra de Vladimir Putin. Manifestantes e policiais entraram em confronto em mais um dia de protestos em Paris. A manifestação é contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. Manifestantes incendiaram latas de lixo e acenderam fogos de artifício. A polícia tentou dispersar a multidão com gás lacrimogêneo. Pelo menos 12 pessoas foram detidas. Os protestos acontecem em meio a greves convocadas por sindicatos. Refinarias e os serviços de transporte público e coleta de lixo foram afetados. Em entrevista a um site argentino, o Papa Francisco diz que o celibato dos padres é algo que pode ser revisto. Ele explicou que na Igreja Ocidental, o celibato é uma medida temporária. Ele lembrou que dentro da Igreja, integrantes que seguem o rito oriental têm a permissão de se casar. Logo, há uma escolha. Mas lembrou a ordenação, essa sim, é para sempre, mesmo que no futuro um padre acabe deixando a Igreja. O Congresso Nacional do Povo, na China, aprovou Li Qiang, aliado de Xi Jinping, como premier do país. O nome dele foi confirmado quase que por unanimidade. Li Qiang, de 63 anos, chegou a supervisionar o lockdown em Xangai. O novo premier vai ter a tarefa de reviver a segunda maior economia do mundo, enfraquecida por 3 anos de restrições duras contra a pandemia. Com a aprovação, Li Qiang se torna o segundo funcionário do mais alto escalão no sistema político da China. A gente lembra que ontem Xi Jinping foi reeleito presidente do país e vai cumprir o 3º mandato no cargo. No juramento, transmitido ao vivo pela televisão estatal, Xi Jinping prometeu construir um país socialista moderno, próspero, forte, civilizado e harmonioso. Ele é o líder mais poderoso da China desde Mao Tse-tung, que ficou 27 anos no poder. Morreu o cantor, instrumentista e compositor Bebeto Castilho, aos 83 anos, vítima de um mal súbito ontem à noite no Rio de Janeiro. Adalberto José de Castilho e Souza era carioca e começou a carreira quando fez parte do conjunto de Ed Lincoln, na década de 1950. Bebeto Castilho foi um dos precursores da MPB. Ele formou o Tamba Trio nos anos 60, junto com Luiz Essa e Elcio Milito, que fez muito sucesso. Bebeto também colecionou parcerias com Milton Nascimento, Chico Buarque e outros nomes da MPB. Bebeto Castilho deixa a esposa, 4 filhos, 3 netos e um bisneto. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro. A seguir, a gente vai falar do caso das joias que seriam um presente do governo saudita ao ex-presidente Bolsonaro. Na semana que vem, estão previstos os depoimentos do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ex-assessor André Soeiro. Eu volto já. Horário de Brasília, 6h52.
grande grupo de golpistas se aproximando do Congresso Nacional. A gente vê atos terroristas sendo praticados. Infelizmente, não só as forças de segurança de Brasília falharam, como também a inteligência falhou. Invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos. Decreto a intervenção federal. Segue nessa transmissão simultânea TV Globo e Globo News. Prisão em flagrante de todos os envolvidos nos atos criminosos. Não faz sentido essas pessoas terem feito tudo o que fizeram hoje e voltarem para dormir tranquilamente num acampamento que não deveria estar lá. O foco vai ser chegar nesses financiadores. 8 de janeiro de 2023, uma data trágica, triste, que a gente não vai esquecer. Eu estou aqui, junto com a equipe da Globo News, para fazer a primeira entrevista com o presidente da República desde que ele foi eleito. Por que o senhor acha que essa tentativa de golpe não vingou? Porque eles perceberam que houve uma reação. Imediatamente a gente se juntou, Legislativo, Executivo e Judiciário, para garantir a democracia brasileira. Todos que participaram do ato golpista serão punidos. Notícia em tempo real, o presidente Lula demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda. No lugar dele vai assumir o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. E democracia pressupõe liberdades, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, a alternância do poder. Eu voto. E quando a gente vota, tem que ter critério de saúde. Seu Mac 3 de sempre, agora também para o corpo. Novo refil Mac 3 Corpo, com barras de gel que lubrificam e umedecem em cada passada. Ajuda a evitar cortes até lá embaixo. Com Gillette Corpo, você está pronto. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para nós e todas as nossas crianças. Estamos sob um grande risco. Nossas únicas armas são as vacinas. Elas salvam vidas há mais de um século. Ouço os seus pediatras e vacinem as nossas crianças. Só assim a gente vai poder bater no peito e dizer que fizemos a nossa parte. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Apoio Globo. Passamos a fazer quase tudo com a mediação de uma máquina. Algoritmo é uma espécie de receita que a inteligência artificial tem que seguir para chegar a um resultado esperado. Quem pratica a repetição de uma receita que pode levar ela à perfeição. Com 10 likes numa rede social, você consegue saber mais sobre a pessoa do que a família dela. Você acha que as pessoas vão aceitar voar sem um piloto? Eu acho que sim. Você, por acaso, já recebeu anúncios no seu celular logo depois de comentar com alguém? A gente vive cada vez mais ao lado das máquinas. Como é que vai ser a vida no futuro com elas? De volta ao vivo às 6h56 no horário de Brasília. E a gente fala do caso das joias que seriam um presente do governo saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana que vem estão previstos 2 depoimentos importantes nessa investigação. Do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ex-assessor André Suero. Eles vão ter que explicar para a Polícia Federal a tentativa de trazer ilegalmente ao Brasil as joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Então, vamos ao vivo até Brasília, porque quem traz os detalhes é o Eric Rianelli. Eric, boa noite.
Oi, Eric, boa noite para você e a todos. Olha, esses dois depoimentos, o depoimento do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ex-assessor André Sueiro estão marcados para terça-feira. O depoimento de Bento Albuquerque deveria ter acontecido na quinta-feira, mas os advogados dele pediram à Polícia Federal que o depoimento acontecesse em outra data, portanto, devem acontecer na terça-feira. O que está repercutindo aqui em Brasília desde ontem é o depoimento de uma servidora que trabalhou no Planalto na gestão passada, Priscila Esteves das Chagas. Ela relatou em depoimento à Polícia Federal, aos investigadores, alguns dos bastidores aí, como os personagens já conhecidos aí que atuaram nesse processo de reaver essas joias de diamantes avaliadas em 16 milhões de reais, esses personagens atuaram. O que ela falou? Que ela era responsável por controlar e catalogar os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também por emitir passagens aéreas. Priscila começou o depoimento dela dizendo aos policiais federais que no último dia 28 de dezembro, pouquíssimos dias antes de Bolsonaro deixar o poder, ela recebeu ordens para comprar